Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou a Karina Abi e a gente está continuando a nossa série de devocionais Tempo de Florescer. É uma série dividida em duas partes de 16 devocionais. A primeira é Transition Time e a segunda ainda é surpresa. E a gente já tá indo pro 15º devocional. E eu confesso pra vocês que hoje eu não tô lá com aquele ânimo pra gravar, eu tô aqui mesmo pra cumprir o cronograma. E é um tema, um assunto que... esse devocional aqui é de 6 de outubro de 2022. Eu preparei no finzinho de 2022 esses devocionais pra ir meditando. Só que é um assunto que tá tão presente na minha realidade hoje, e eu vou falar do meu coração, que é algo que eu tenho ruminado ultimamente. Então talvez eu esteja com um humor um pouquinho diferente dos outros vídeos, mas vai ficar tudo bem, vamos conversar sobre expulsando raposinhas. E o versículo que a gente vai ler tá lá em Cantares, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: Peguem todas as raposinhas, antes que destruam o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor. A gente tá falando aqui que existe um vinhedo, existe algo que está em flor, existe algo que está florescendo, algo lindo que está acontecendo. E a ordem aqui é: peguem todas as raposas e as raposinhas. Tudo aquilo que tá tentando atrapalhar os planos de Deus na nossa vida, a gente tem que ficar atento, a gente tem que olhar e a gente tem que ir atrás dessas coisas pra ir resolvendo. E é tão difícil isso, gente. Às vezes é tão mais fácil a gente deixar as raposinhas passarem, a falar, ai, não é nada, não tem nada a ver. E aí quando a gente para pra ver a tamanha destruição que uma raposinha pode causar na nossa vida, aí a gente começa a ficar preocupado. Eu quero trazer pra vocês um ponto específico que é sobre a nossa responsabilidade de consagrar a nossa vida ao Senhor. E é esse lugarzinho aqui que eu tenho pensado bastante. A gente, às vezes, acho que a gente perde um pouco isso, porque às vezes a gente tá tão acostumado a ir pra tanto evento e tanto na igreja, sabe? A gente tá acostumado com a nossa cultura, sabe? Nosso jeito de fazer, e às vezes a gente esquece da base. Mas se você tá na igreja, assim, há bastante tempo, assim, sabe? Que a gente lembra da senhorinha do coque e tudo mais, você vai perceber que existia muito forte essa coisa de consagração, sabe? Da gente ir um dia na semana pra igreja, em jejum, e orar, e, sabe, separar um tempo na agenda pra Deus, essa coisa tão sagrada quanto a consagração. Hoje em dia a gente tá indo tanto pra um outro lugar que também é muito verdadeiro e muito real, de consagrar a rotina pra Deus, a rotina de trabalho, de louvar a Deus, sabe, de formas mais alternativas, por assim dizer, porque você não precisa se cobrar tanto. Mas eu quero trazer essa coisa mais raiz, que é a consagração, que é isso que eu tenho refletido bastante ultimamente, sobre consagrar. É assim, consagrar o quê? Tornar sagrado. E algo que tem me ajudado a observar a vida como um todo tem sido pensar em espírito, alma e corpo, e pensando em família, ministério e trabalho. Mais uma vez, isso aqui é pra simplificar a vida, pra olhar sobre essas raposinhas. Porque às vezes a gente tem também aquela coisa da roda da vida, né? Aí tem acho que 9 coisas na roda da vida e a gente fica desesperado. Aí esse esqueminha aqui é pra gente simplificar. Espírito, alma e corpo. No espírito, a gente tem que ver, será que o meu espírito tá ligado ao Espírito de Deus? Será que eu tenho sido alimentada pelas Escrituras? Minhas disciplinas espirituais estão em dias? Eu tô sendo guiada por Cristo, pela palavra dele, ou por ventos de doutrina? Na alma, a gente consagra o Senhor, entregando tudo pra Ele, tudo que nos toca, a gente entrega pra Ele. De tempos em tempos a gente vai ver que a gente precisa perdoar, de tempos em tempos a gente vai ver que a gente precisa voltar atrás em uma decisão. E também o corpo. Existe essa coisa da gente consagrar o nosso corpo ao Senhor. Muitas vezes a gente está cedendo a desejos da carne, do próprio corpo, sabe? Passando de limites pelo próprio ego, enfim. E às vezes até essa coisa da personalidade, né? Que às vezes a gente tem que dar uma refreada no nosso corpo, na forma como a gente fala, na forma como a gente faz e tudo mais. E do outro lado, as outras 3 áreas é família, ministério e trabalho. Será que eu tenho consagrado a minha família ao Senhor? É um tanto desafiador, mas será que eu tenho feito isso na minha parte? Será que eu tenho orado pela minha família? Será que eu tenho buscado o que falta em mim para eu parecer mais com Jesus enquanto eu tô na minha família?
Depois, sobre ministério. Será que eu tô granjeando meus talentos? Será que eu tenho feito tudo para a glória de Deus? Será que as minhas intenções diante de Deus ainda são puras? A gente só consegue saber isso orando, né, gente? Estando na presença de Deus constantemente, tendo todo dia um tempinho pra orar, pra estar com Deus, deixar Ele falar no nosso coração. E a terceira coisa, o trabalho. Será que eu tô tomando as decisões segundo a vontade de Deus? Será que eu não tô sendo complacente com alguma coisa que acontece no meu ambiente de trabalho? E sabe, essas angústias que a gente tem na vida? E a gente sempre consagrar ao Senhor. Saber que Deus está interessado nas nossas vidas. E se Ele deseja fazer em nós um jardim, um vinhedo, algo que está em flor, saber que Ele se importa com as raposinhas, Ele se importa com as coisas que acontecem pelo caminho. Ele nos ama, Ele está disponível para nós, para nos dar clareza, para nos dar direção através das Escrituras. Então, é isso aqui que eu tô falando, responsabilidade nossa de consagrar nossa vida ao Senhor. E a segunda coisa, eu quero trazer mais 2 versículos para vocês, pra gente meditar sobre esse assunto. Primeiro em Provérbios 4:23, que vai falar assim: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Tudo que tiver no seu coração é o que vai dirigir o rumo da sua vida. O que você ama mais? A gente tem que amar Deus acima de todas as coisas. A gente tem outros amores, existem pessoas que a gente ama, existem coisas pelas quais a gente é apaixonada por fazer. Mas se a gente ama a Deus, a gente sempre vai estar perto de Deus. E quando a gente vem por um caminho meio atordoado, Deus vai dar um jeito de nos alertar pra gente voltar pra trás e retomar nosso rumo. A gente precisa guardar o nosso coração, deixar o nosso coração bem protegido pela palavra, sempre buscando a aprovação de Deus antes de qualquer outra aprovação. E a gente precisa deixar o nosso coração bem protegidinho, que o que tiver no nosso coração é o que vai dirigir os rumos da nossa vida. E não só o coração, mas também a nossa mente, como tá lá em Filipenses 4:8, que vai dizer assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Sobre a gente deixar os nossos pensamentos focados em coisas verdadeiras, nobres, puras. Isso inclui a gente prestar atenção no que a gente está ouvindo, assistindo, lendo, as conversas que a gente está tendo, o que a gente cultiva na nossa mente quando a gente está sozinho. A gente precisa cuidar da nossa mente, do nosso coração. A gente precisa também consagrar a nossa vida ao Senhor, como eu disse. E a gente entender que esses movimentos é muito mais sobre a gente se aproximar de Deus e de quem Ele é, e conseguir ver Ele melhor, e o que Ele está fazendo na nossa vida, a gente conseguir ver melhor, do que propriamente sobre o vinhedo que está em flor. É muito mais sobre eu amar a santidade de Deus e querer ser santa como Ele é santo, do que propriamente sobre uma raposa que eu tenho que jogar fora. E isso muda o nosso olhar, porque a gente tá sempre com os olhos fixos em Cristo e a gente precisa olhar para Jesus e falar: Jesus, a minha vida ainda te agrada? O que eu tô construindo ainda te agrada? A forma como eu tô me conduzindo ainda te agrada? E de tempos em tempos a gente vai receber um belíssimo não. E desse belíssimo não, a gente vai se encontrar com Deus e aprender com Jesus sobre quem Ele é e sobre como a gente pode se tornar mais parecido com quem Ele é. E isso aqui que é esses momentos de consagração. Quando a gente se encontra com Cristo, a gente permite que a realidade de quem Deus é molde a nossa realidade. E às vezes a gente vai perceber que a gente está enganado sobre um tanto de coisa. E se a gente está enganado sobre um tanto de coisa, não tem problema algum, porque Cristo é a verdade. E aí Jesus nos confronta com quem Ele é, com tudo que Ele disse nas Escrituras. E a gente vai sendo moldado, expulsando essas raposinhas. Porque o que Deus tem feito na nossa vida é muito lindo. Se a gente olhar para trás, ver onde a gente estava e o que Deus fez na nossa vida, é lindo, é maravilhoso. Mas se existem raposas pelo caminho, pode saber que Ele é o maior interessado em fazer a gente se desvencilhar de todo tipo de embaraço, pra gente seguir firme na carreira que Deus propôs pra nós, tá bom? Espero que esse devocional tenha feito sentido pra você. Se fez sentido pra você, deixa seu like aqui pra eu saber. E se você quiser continuar acompanhando a série de devocionais Tempo de Florescer, já te convido a se inscrever nesse canal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até mais e tchau, tchau!